Eu sou Egon Tarum, nascido em Lontras, Santa Catarina, em 10 de fevereiro de 1947. Sou neto de alemães. Os meus avós vieram da Alemanha em 1905, do sul da Alemanha, para a região de Blumenau, Lontras, Rio do Sul, ali, Trombudo Central, Ibirama. Vieram também pequenos da Alemanha com os meus bisavós, no caso. E ali constituíram família. Naqueles anos foram uns desbravadores da região lá também. Eu não sei precisamente em qual região que eles começaram lá. Mas o meu avô casou, que chama-se Walter Tarum, casou com Elsa Tarum. Tiveram 4 filhos. O meu pai, Arno, é um deles. E meu pai casou-se em 1945, mais ou menos, fevereiro de 45, com Gunilda Zechner, filha de Carlos Zechner e Alma Zechner. E aí começou a minha existência em 47. Tenho uma irmã, chama-se Sigrid, nasceu em 20 de fevereiro de 46. O meu pai era mecânico. O meu pai teve em Lontras oficina mecânica, serraria, cortava madeira com os amigos lá. Depois ele abriu um restaurante, porque tinha muito tráfego de caminhões levando madeira de curitibanos para Itajaí. Era o Pinheiro na época, a Araucária. Existia uma empresa chamada Batistella, e essa empresa tinha uma enormidade de caminhões que faziam esse transporte. E Lontras era o meio do caminho, entre Curitibanos e Itajaí. Ali o pessoal parava para almoçar, para jantar, pernoitava, e assim meu pai foi levando a vida. Depois desse hotel ele abriu um cinema, depois ele fez uma outra construção, ele deixou tudo englobado, restaurante, cinema. Aí ele também, com um amigo que tinha um caminhão, ele também fazia o transporte de... Esse amigo ia a Curitibanos, voltava a Lontras, meu pai pegava o caminhão em Lontras, ia para Itajaí e descarregava. Esse caminhão rodava 24 horas. Um fazia o trajeto de dia e o meu pai fazia o trajeto à noite. E assim meu pai foi levando a vida dele. E aí nesse meio tempo eles resolveram fazer uma rodovia nova, ligando Curitibanos a Itajaí. E essa rodovia, ela mudou o destino de muitas cidades pequenas naquela região ali, porque ela passava de um lado do rio e o traçado novo foi mudado para o outro lado. O meu pai, inclusive, trabalhou fazendo essa estrada, que como ele era mecânico, ele acabou sendo tratorista dessa empresa também. E além de ter o restaurante e o bar, porque o movimento começou a cair, ele teve que procurar outra alternativa. Depois fizeram um aeroporto em Lontras. Meu pai também ajudou a construir esse aeroporto como tratorista. E em 59 meu pai sentiu que as coisas ficaram assim difíceis em Lontras. Aí a opção dele foi mudar de cidade, procurou um outro caminho. E como o irmão dele já morava em Curitiba, ele optou por vir para Curitiba. E nesse meio também, entre 1900 quando eu nasci, 47 até 59, meu pai veio umas 10 vezes passear em Curitiba. A gente vinha de carro, que o meu avô tinha um Ford 37, e a estrada era toda de chão batido naquela época, não tinha asfalto. Aí um dos trajetos era passar por Pomerode. E em Pomerode tem um zoológico que existe até hoje, inclusive. E ali era uma das paradas que a gente, como criança, ia lá só para visitar esse zoológico, que era da família Weger. Eu acredito que até hoje seja deles ainda. E aí meu pai, em 59, com o apoio do irmão dele, do Érico Tarum, resolveu vir para Curitiba. Aí meu pai vendeu tudo que tinha em Lontras e a gente mudou-se para Curitiba. Isso aí daí veio o meu pai com a minha mãe, os 2 filhos, já aproveitou trazer a minha avó, por parte de minha mãe, também já veio junto. Um mês depois vieram os outros 2 tios, que eram o Valmor Schroeder e o Carlos Zechner, que também eram casados com as irmãs da minha mãe.
E toda a família praticamente veio para Curitiba. Aí o meu pai foi trabalhar de mecânico na Servopa. Aí, nesse meio tempo, ele comprou uma pensão também, na Rua 15, número 18. Antigamente existia a panificadora Berbere, que era muito conhecida na época, na esquina da Voluntários da Pátria, ali com a começo da Rua 15. E meu pai tocou essa pensão assim por uns 2 anos, mais ou menos. Aí ele trabalhava na Servopa, eu, minha irmã, minha mãe cuidávamos da pensão. Minha irmã foi estudar no colégio estadual. Existia assim tipo de um pré-vestibular naquela época, e como eu não passei, era meio cabeça dura, acabei estudando no Colégio Martins, que é colégio alemão. Estudei lá um bom tempo e de repente eu reprovei em alemão nesse colégio, porque eu só sabia falar e escrever. Não, eu só sabia falar, não sabia ler e escrever. Aí fui terminar na época o ginásio no Colégio Iguaçu, na Praça Rui Barbosa. Mas voltando lá, nos anos de 60 e qualquer coisa, aí o meu pai resolveu abrir um bar em frente à Servopa. Como ele já teve um restaurante em Santa Catarina, ele resolveu abrir esse bar em frente à Servopa. Então ele fazia almoço para o pessoal da Servopa e à noite era o bar para o pessoal ir tomar cerveja, aperitivo, fazer um tipo happy hour. E como o pessoal da Servopa, a maioria eram alemães, eles numa ocasião perguntaram para o meu pai se ele não fazia o Eisbein, que é o joelho de porco, que na Alemanha é uma coisa assim bem tradicional. Meu pai falou, não, até posso fazer. Aí o meu pai começou a fazer esse Eisbein toda sexta-feira, que era o Eisbein, as 2 salsichas, chucrute e batata cozida. E começou devagarzinho, meu avô, meu pai, minha irmã eram músicos, então eles faziam música típica alemã, de bandinha. Eu era o garçom com um primo, minha mãe e uma irmã dela ficavam na cozinha cuidando da parte da comida. E assim foi durante 5 anos esse restaurante. E a pessoa, quarta-feira já encomendava o Eisbein e praticamente estava lotado na quinta o restaurante. Sexta-feira não tinha mais lugar para quem chegasse assim, eventualmente. E aí foi levando a vida, tranquilo. E de repente o meu pai resolveu vender o restaurante. E daí eu fui trabalhar com o irmão do meu pai também, depois que ele vendeu o restaurante ali, numa indústria madeira Santo Antônio, na República Argentina. E o meu pai continuou trabalhando na Servopa. Aí o irmão do meu pai comprou uma oficina, automecânica Arno, na Vicente Machado, a parte de um dos sócios, que era o Arno Ratzmann. Comprou a parte do sócio do Arno. Aí ele convidou meu pai para sair da Servopa e trabalhar com eles lá. E eu já trabalhava lá. Meu pai saiu e foi trabalhar com o irmão dele e com o Arno. Passados uns anos, 4 anos talvez, o meu tio comprou a parte do Arno e ficou sozinho. Aí o meu pai se aposentou em 72 e eu continuei trabalhando ali. Daí conheci a Vilce, que é hoje a minha esposa, através da minha prima Rosane, que eu levava elas para o colégio com o carro do meu tio, do Érico. E daí a minha prima Rosane falou, você não quer levar uma amiga minha junto? Eu digo, levo. E essa amiga era a Vilce, que depois tornou-se minha esposa. Foi onde eu conheci ela. Isso foi nos anos 70, mais ou menos. 67, mais precisamente. Aí namoramos até 71 e daí casamos em 1º de maio de 71. E assim a gente foi tocando aquela vida, aquela rotina daquela época. Era uma época gostosa, se divertíamos muito. Saímos para passear, fim de semana, domingo, pegávamos o carro, a família toda, íamos até a Fazenda Rio Grande, parava embaixo de umas árvores bonitas, na beira da estrada, fazíamos acampamento, passava o dia ali, íamos ao Parque Verde ali em Fazenda Rio Grande também. Era muito gostoso naquela época, era uma vida bem tranquila. Aí, em 1968, o irmão do meu pai construiu uma concessionária nova. E essa concessionária foi feita lá no alto da Rua 15, na Rua Conselheiro Carrão. E em 70, depois que mudou para lá, ele ficou 2 anos lá, em 70 o grupo de Erondir Silvério, que era da Pavema, como era concessionária
VMAG, DKV, VMAG, e eram muito próximas uma da outra, e a Volkswagen comprou a VMAG e ficou meio fora de jeito, duas concessionárias meio perto. Aí, por questão, o Erundi foi lá e fez uma proposta para o irmão do meu pai e comprou a Auto Mecanicaro, que virou Revepar. Isso foi em 1970. E eu continuei trabalhando lá como gerente de peça, de 63 com meu tio até 70, depois entrou o grupo da Pavema, que era o Erundi Silvério, Alfredo Zonato, Toninho Rossi, tinha o José Zen, seu Lufrido, tinha eram 10 sócios lá. E aí a concessionária foi em frente e eu continuei trabalhando lá. Daí casei em 71, aí comprei um terreno na Avenida dos Estados, na época. Fiz a minha primeira casa em 70, para ficar pronta em 71, essa transição deu certo. Eu fiz ela nos fundos do terreno, era um terreno de 14 por 45, grande, muito bonito, bem localizado. Não tinha asfalto na Avenida dos Estados ainda naquela época. Aí casamos, aí em 72 saiu o asfalto, aí em 74 eu aumentei mais 90 metros nessa casa, porque já tínhamos 2 filhos, o Rodrigo e a Silvana. As coisas foram dando certo onde eu trabalhava também. Aí em 76 nasceu a Estela, e aí a gente foi tocando a vida. Daí eu tinha um terreno em Camboriú, que o meu pai morava lá, ele foi para lá em 72, se aposentou e foi morar em Camboriú, atrás do Marambaia, na rua Mengote Serrafim. E eu comprei um terreno na frente da casa dele naquela época, era barato, eu acabei comprando. Mas, como eu queria investir em Curitiba, em 78, eu vendi esse terreno para fazer um sobrado em Curitiba, 4 lojas para render um aluguel. Aí eu vendi em Camboriú e na frente do terreno, que tinha espaço, eu fiz um sobrado, um predinho com piso e sobrepiso, e deu 4 lojas que eu aluguei na época, para dar uma renda. E ficou um espaço entre a casa e esse prédio, ainda de uns 7 metros. Aí em 85, um amigo de Cascavel me propôs para ir trabalhar lá com ele. E eu estava precisando de mais dinheiro e coisa, achei que era uma boa proposta, uma boa ideia. Estava aceitando a proposta e pedi a conta na Revepar. Aí o gerente, o José Augusto, dificilmente ia na minha sala, mas no dia seguinte que eu pedi a conta, ele ia todo dia lá, vamos rever a questão, vamos acertar, vamos conversar. Eu falei, não, mas não é por dinheiro, Zé, eu quero mudar, eu quero dar uma mudada, quero ganhar mais, mas não aqui. Quero dar uma mudada na minha vida. Não, mas pense bem, tá? Passou 3 semanas, aí a Vilce chegou e disse, pô, Egon, todo mundo vem do interior para a capital. Nós vamos fazer o caminho inverso, sair da capital para ir para o interior. Os filhos estão ainda na faixa de 8, 10 anos. Será que é certo? Falei, bom, não sei, né? Só o tempo que diz se vai ser certo ou não, né? Mas é o seguinte, se for para nós ficar aqui, nós vamos ter que abrir algum negócio em paralelo, fazer alguma coisa a mais. Mas o que fazer? Daí ela se propôs, não, então nós vamos comprar roupa, blusa, calça, vestido, saia, e eu vou vender de porta em porta. Falei, não, tudo bem, vamos experimentar, né? Aí nós fomos um fim de semana para Brusque, para Indaial, Pomerode, Jaraguá, compramos lá umas roupas lá, botamos na mala e ela pegava o carro segunda, terça, quarta, nas horas de folga com as crianças na escola e ia tentar vender. Mas não era isso que eu queria e ela queria também. É um negócio cansativo, complicado. Mulher usava 40, tinha 38, ou precisava 40, precisava 46, ou queria azul, só tinha cor de rosa. É muito complicado isso aí. Aí eu disse, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir um restaurante. Mas ela falou, mas restaurante? Eu falei, sim. Por que não? Vamos abrir um restaurante de comida alemã. Mas alemã? Eu falei, claro.
Churrascaria tem um monte em Curitiba. Santa Felicidade é Santa Felicidade. Pizzaria tem muitas. Vamos abrir uma coisa diferente. Mas será que vai dar certo? Eu falei, bom, só abrindo para saber, né? Aí minha mãe estava em Camboriú e eu tinha um pessoal meu, amigo de moto, que nós éramos motociclistas. Desde 72 eu andava de moto. Aí o que eu pensei? Eu pensei, vou fazer o seguinte, vou convidar os motociclistas para fazer 2 testes, para ver o que vai acontecer. Aí convidei a minha mãe para vir de Camboriú para Curitiba, comprei 20 joelhos de porco, salsicha, chucrute, e convidei meus amigos de moto para nós fazer um jantar na minha garagem e na lavanderia. Foi o meu começo, era nos fundos. Eu tinha uma mesa de ping-pong, montei a mesa, botei no tanque de lavar roupa ali, um fogão ali do lado, uma panela e fizemos os cozidos dos Eismann ali. Aí, como eram 40 pessoas, os amigos, esses casais que a gente tinha na época, era o Oscar, o Eucário, o Kiyoshi, tinha o Luiz, tinha o Arthur, o Ivo, o Paulo, tinha o Júnior, meu cunhado, o Wilson. Nós éramos uma turminha boa de viajante assim de moto naquela época. Aí eles foram lá na sexta-feira, comeram, gostaram. Daí na outra sexta-feira ficou a outra metade da turma. Aí o pessoal da Revepar soube e perguntou se eu não fazia para eles também. Eu falei, não, faço. Mas tem que encomendar até quarta-feira para mim comprar na quinta e na sexta preparar a comida para vocês. Bom, uns troços malucos, mas era Curitiba 1986, né, gente? E foi o que a gente fez. Então eles encomendaram lá, foi 10 pessoas que queriam ir lá jantar, eu comprei os 10 joelhos, foram lá na sexta-feira, comeram, pagaram, que daí já era comércio, aí não era mais lazer, né? Aí eu digo, agora eu vou fazer um preço, vamos a fazer. Comprei uma cerveja, um refrigerante e foi perfeito ó, o primeiro teste. E isso aí a gente marcava o nome das pessoas que reservavam. Eu tenho até hoje essa marcação. Era o Kiyoshi, foi um deles, o africano Uf de Andrade, da Almeco, que hoje já é falecido, o Eucário foi junto naquela época também, na semana seguinte. Eu tenho lá, eu não me lembro assim o nome das pessoas, mas eram tudo mais pessoas ligadas, assim. Era o Roberto, que trabalhava na Revepar, né? E aí foi levando. Daí na outra sexta-feira, novamente, o pessoal da Revepar pediu, daí já eram 15 pessoas. Dos 10 já passou para 15. Falei, opa, a coisa está ficando bom. E aí foi. E aí eu fui divulgando para os clientes da Revepar também. Eles também foram se interessando e aí a gente começou. Então o começo do Cantinho do Eismann foi assim, com os amigos motociclistas, 2 sextas-feiras. Depois com os funcionários da Revepar e depois os clientes da Revepar começaram a ir lá e já começaram a divulgar para outros clientes e amigos e a coisa foi crescendo. E essa brincadeira faz hoje 30 anos. Na época de motociclista, eu comecei a andar de moto, comprei a primeira moto em 1972. Essa moto eu comprei da concessionária de Foz do Iguaçu, porque eles eram revendedores autorizados Honda. E eu vendia muita peça para eles na época lá. Então, eu conversei com meu tio, que era o Érico, que eles compravam motores, que eles vendiam muito motor de Fusca e Kombi para o Paraguai. Aí, na época, eu fiz uma permuta, comprei uma moto zero deles e mandei 6 motores de Volkswagen para eles e acertei com meu tio. Acertei entre aspas, né? Mas tudo bem. Então, eu fiz essa troca de uma moto CG 125, na época, 2 cilindros, por 6 motores Volkswagen. Esse foi o meu começo do meu hobby de moto. Apesar que eu também tenho hobby por carro antigo. Aí eu comprei essa primeira moto, fiquei com ela um bom tempo, depois vendi essa moto, comprei uma CB200, daí já aqui em Curitiba, da Revenda Cabral. Depois dessa CB200 comprei uma Suzuki 380, usada, fiquei com ela um tempo, vendi, aí comprei uma Suzuki 550 e assim a gente sempre quer mais, a gente nunca se contenta com o tamanho da cilindrada que a gente tem, então cada vez você quer uma mais potente, mais possante.
Aí fiquei uns 2 anos sem, daí começou a entrar as motos 7 Galo, que foram as 750 em 76, da Honda. Aí troquei ela em 76, daí troquei em 79 e depois em 80 também. E aí a gente foi mantendo essas motos até cair numa BMW, que era o meu sonho. E hoje estou com uma Suzuki Bandido 650. E com relação aos carros, eu sempre gostei do Fusca. Na época da Revepar, eu comprei um Fusca 72, zero, fiquei com ele um bom tempo, mas tinha um 62 que ficou comigo uns 25 anos. Comprei de um mecânico no Prado Velho e fiquei com ele até o ano de 2000, que eu vendi para o meu amigo Eugênio. E depois fiquei 3 anos procurando outro. E em Pomerode, em 2003, eu achei um 95, que era aquela série do Itamar. Aí comprei esse Fusca 95 em 2003, já está comigo há 13 anos. E em 2003 também comprei uma Kombi. Essa Kombi era de um senhor de Porto Alegre, que ele tinha ela como transformada em Kombi Camping. Então ele usava ela muito pouco assim durante o ano, ela ficava mais guardada do que rodando. E esse senhor faleceu e a filha e o genro, que é a Carmen e o Santolin, eles são clientes meus até hoje no restaurante. E daí ele falou, eu estou indo para Porto Alegre sexta-feira e vou buscar umas heranças que meu sogro deixou lá, inclusive uma Kombi 72. Eu falei, bom, mas você não quer vender essa Kombi? Não, então, eu vou vender a Kombi, mas eu compro ela de você. Você compra? Eu digo, não, traz ela para cá que eu compro. Mas não pode estar muito podre, senão não compensa a reforma. Não, a Kombi é tua, eu vou trazer ela e você vendo para você. Então tá bom. Aí ele trouxe a Kombi para Curitiba. Isso foi na quinta para sexta-feira. E na terça-feira, quando eu abri o restaurante, eu vi uma Kombi azul e branca descer na frente do restaurante, mas nem estava mais lembrando da Kombi. Aí quando foi meio-dia, ele foi almoçar lá, disse, vai lá ver a Kombi lá. Eu fui lá ver a Kombi, não tinha uma ferrugem, revestimento, estou falando tudo original, impecável. Ela estava judiada de pintura e de mecânica. Daí eles, não, mas não vou te vender mais. Falei, como? Você falou que ia vender? Não, você vê, porque aqui a gente tem recordações, foi quando eu comecei a namorar com a Carmen, também nós íamos fazer muito acampamento com meu sogro, minha sogra, lá no Rio Grande, tá? E acabou não vendendo. Aí eu levei na Automotor, na Matheus Leme, falei com o Heinz, que é o dono, era o dono lá, para ele reformar essa Kombi e que mais tarde talvez eu comprasse essa Kombi. E realmente foi o que aconteceu. O Heinz desmontou ela, deixou na carcaça assim, desmontou 100%. Fez um serviço de lanternagem, de pintura, muito bom. E, passados uns 8 meses, eu comprei essa Kombi do Santolin. Ele, na época, ele gastou 10 mil na reforma lá. Aí, esses 8 meses depois, ele me vendeu ela pelos mesmos 10, mas eu paguei em 4 vezes para ele. Ele falou, para você eu faço, porque você é meu amigo, eu vou fazer. O único jeito de eu comprar é assim, de outro jeito não dá. E essa Kombi está comigo até hoje. Ela é parte decorativa do meu restaurante hoje. Tem clientes que vão lá no restaurante para mostrar para os amigos a Kombi que eu tenho. Porque a Kombi é um marco no Brasil e no mundo, né? Como o Fusca é. Então em Curitiba a Kombi está sendo muito bem aceita. De 86 até 89 eu só atendia quarta-feira. Por que eu fiz essa projeção também? Porque como eu trabalhava já há 24 anos na Revepar e para 30 anos faltavam 6, eu fiz uma projeção. Eu vou abrir esse comércio então, esse restaurante, para quando der 30 anos de serviço, eu me aposento e já tenho um comércio funcionando para mim poder manter a minha família e a mim, no caso. Aí começamos dessa maneira. Então de 86 a 89 era só sexta-feira. Todo o dinheiro que eu ganhava no restaurante, eu revertia em geladeira, em cadeira, em forno, micro-ondas. Fui comprando equipamento, prato, copo, porque eu não precisava desse dinheiro para me manter. Eu tinha o meu emprego na Revepar. Então foi assim uma coisa que deu certo. Eu ganhava na Revepar para manter a família e esse extra eu fui estruturando o restaurante.
Daí, em 92 eu me aposentei, daí em 89 eu comecei já quarta, quinta e sexta, daí já eram mais 2 dias, 3 dias, e daí em 92 me aposentei e abri o restaurante direto, de terça a domingo. Mas nesse meio tempo também, em 89, eu fiz uma ampliação. Os inquilinos saíram das lojas da frente, em 88, daí eu fiz uma cobertura ligando a casa com o sobrado, com a parte das lojas na frente. Onde eu tinha um gramado, eu fiz um piso e emendei tudo. Daí ficou um espaço só, entre a loja e a casa. E com esse espaço é que eu pude abrir daí em 89, quarta, quinta e sexta. E em 92, daí eu me aposentei em setembro e abri direto. E isso já fazem hoje 30 anos. Foi muito bom, muito gostoso. Foi, assim, uma experiência fantástica na minha vida, da minha família. Os primeiros anos, os 3 filhos me ajudaram bastante. Depois, a Silvana casou em 95, daí ela saiu. Aí ainda ficaram o Rodrigo e a Estela. Aí o Rodrigo casou, mas continuou trabalhando comigo. Casou com a Cíntia, a Silvana casou com o Wagner, daí a Estela casou com o Leonardo, e cada um das 2 filhas daí foram tocar a vida deles, porque o meu genro trabalhava na época, o Leonardo trabalhava na Peugeot fábrica, e o Wagner trabalhava na Brahma na época. Então eles saíram do restaurante, e quando eu precisava de uma emergência eu chamava as 2 para me ajudar lá. E às vezes o genro também ajudava, porque para eles só dar moleza não dá certo, eles precisam ficar junto na lida com a gente lá. Aí foi. Aí a Estela também casou e foi morar para Salvador com o marido. Eles foram transferidos quer dizer, daí ele saiu da Renault e foi para a Peugeot. Aí o Leonardo e a Estela ficaram 10 anos entre Recife e Salvador. Daí lá nasceu um neto, que é o Arthur, cabeça chata, teimoso, como são os baianos lá, mas faz parte. Eu acho que ele pegou um pouquinho do sol de lá e ele é meio sotaquinho lá dos baianos lá. Mas está muito bem. Depois de 10 anos voltaram para Curitiba. Ele hoje trabalha na Austin Ferragens, com Orlando, e já está ali há 4 anos. A Silvana formou-se em nutrição, foi trabalhar na época na Risotolândia, depois foi trabalhar na Exal, depois foi trabalhar na Sodexo, e na Sodexo ela trabalhou, assim, vamos dizer, 6 anos no Boticário, como responsável pela cozinha do Boticário. E há 1 ano e meio atrás, agora ela saiu, 1 ano mais ou menos, e trabalha na New Holland, também responsável pela cozinha da New Holland. Tenho 6 netos piá, o Vinícius, o Vitor, o Rafael, que é do Rodrigo, o Eduardo, o Bernardo da Silvana e o Arthur da Estela. E assim eu completo a minha família, que é uma alegria só, é uma satisfação muito grande. Uma vez por mês eu procuro fazer um jantar aos domingos lá em casa para reunir a família, na minha casa, que eu fiz num condomínio. Cada um tem a sua moradia. E também voltando assim um pouquinho para trás, no ano de 2000, eu atendia só à noite no meu restaurante. Então eu só atendia de terça a sábado à noite e domingo no almoço. Mas eu comecei a notar que no ano de 2000 começou a complicar um pouco o movimento noturno nos restaurantes. Por quê? Porque começou a abrir muitas casas boas em Curitiba, muitas pizzarias boas, muitos shoppings começaram a ser construídos antigamente, até 2000 praticamente tinha 3 shoppings em Curitiba, o Miller, o Cristal e o Curitiba ali. Mas depois começou a entrar muito shopping. E esse shopping todo mundo pega um pouquinho de alguém sempre. Aí eu resolvi fazer um almoço executivo de terça a sexta-feira. Por quê? Porque eu tenho uma agência do HSBC na Kennedy, que fica a 3 quadras do restaurante. E esse pessoal vivia me pedindo para fazer almoço para eles. Porque tem 8 a 10 restaurantes em volta que já atendiam eles. E eles, você já está com estruturada, por que você não abre um almoço para fazer almoço para a gente aí, não sei, tá? Aí eu
2001 eu resolvi fazer. Começamos também em junho de 2001, fazendo um almoço executivo de terça a sexta. Eram pratos assim na faixa, hoje equivale a 20 a 24 reais, na época não me lembro, 15 anos atrás, mas hoje está valendo na faixa de 20 a 25 reais, dependendo da opção que ele pega. Por exemplo, hoje temos a bisteca, salsicha, arroz, purê de batata, é um prato. Temos almôndega, são almôndega, fritas e arroz. Outra opção é a posta ao molho com macarrão e arroz. Às quarta-feiras nós fazemos feijoada, também no cardápio executivo. Às quinta-feira, faz mais ou menos 6 anos, a gente começou a fazer o buffet de comida alemã, onde serve marreco, aispen, alcastre, estrogonofes, acompanhamentos. Tudo isso para dar mais opção. E há um ano atrás começamos a fazer a feijoada no sábado também. A Vilce no começo era um pouco contra, mas depois ela acabou concordando. E assim nós fomos fazendo a nossa vida. Nesse meio tempo também, em 96, nós compramos um terreno, eu com a Vilce, num condomínio Edelweiss, no Pinheirinho. Fizemos uma casa para nós lá, já pensando assim na aposentadoria, para largar o restaurante para os filhos e a gente ter uma vida mais tranquila. Essa casa levou, entre a compra do terreno e a conclusão da obra, levou 2 anos e meio. Isso tudo o dinheiro que saiu do restaurante pelo movimento que tinha. Era muito bom. Atualmente estamos meio devagar por causa do problema político nosso aí. Mas na época ainda era muito bom. Nesse meio tempo, meu pai faleceu também. Aí minha mãe já tinha falecido 2 anos antes. Daí a minha irmã quis vender a casa do meu pai em Camboriú. E eu acabei comprando a metade dela. E a casa está lá até hoje. Consegui também comprar, pagar com o trabalho do restaurante meu, da Vilce, da minha família, do Rodrigo, das meninas quando iam ajudar lá também. E assim nós estamos tocando. O meu restaurante hoje tem 14 funcionários. Eu já tenho funcionários, o Marcelo, por exemplo, com 20 anos de trabalho comigo, o Márcio há 10, o Arlênio 10. Na cozinha nós temos 8 meninas que trabalham, mulheres que trabalham com a Vilce, que são entre auxiliar de cozinha, mas fazem a parte da comida, que é a Maísa, a Marcela, a Mara, a Dani, a Berenice, essa saiu agora, faz uns 2 meses. Temos a Delvira. E assim a gente vai levando, procurando manter a equipe para sempre ter uma coisa mais coesa, porque quando você faz um giro de funcionário, assim, você não consegue manter uma certa qualidade. Eu acredito que com a equipe mais antiga, que você consiga manter uma equipe mais anos, você consegue fazer sempre uma qualidade melhor na comida. E isso é o que tem me sustentado e às vezes eu me questiono, um restaurante hoje em Curitiba de comida alemã, com 30 anos e tendo somente 4 pratos no cardápio, não é fácil, gente, de manter aberto. Tem que ter muita dedicação, muita calma e muita vontade, porque cada cliente que vem, ele quer, mas na Alemanha eu tive que comer um prato de Wiener Schnitzel, eu tive na Alemanha comer um prato que tem isso, aquilo. Mas eu falei, mas a Alemanha é diferente do Brasil, a Alemanha é outro país, é outra coisa. Eu estou tentando manter esse padrão já há 30 anos e não posso sair muito fora disso, senão começa a ficar muito desperdício na cozinha e a gente tem que acabar repassando esse preço para o salão, porque se eu perder na cozinha, quem tem que pagar este custo é o cliente. E aí fica difícil também. É que nem quem vai em Santa Felicidade, lá é frango, polenta e radite, não adianta chegar lá no Madaloso e olha, eu quero comer um filé. Até parece que hoje eles começaram a fazer uma carne bovina lá também. Mas até eles estão há 50 anos nesse ramo, né? Então eu só posso dizer o seguinte, a minha vida é muito boa, muito tranquila com a minha família, com a Vilce, com os 3 filhos, Rodrigo, Silvana, Estela, com os genros, Cíntia, Wagner, Leonardo, com os netos, Vinícius, Vitor, Rafael, Bernardo, Arthur. Olha, eu só posso agradecer a Deus
pela minha passagem aqui pela Terra e que continue assim o tempo que Ele achar que eu devo de ficar aqui. Obrigado.